Brasil no conflito Ucrânia-Rússia. O que esperar? Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Chamado de apêndice da Ucrânia, a Crimeia era um território soberano controlado pelos ucranianos até 2014, quando, mediante intervenção armada e altamente desafiadora da Rússia, retirou o domínio total do território das mãos ucranianas. Posteriormente, houve um efeito dominó que acendeu o espírito separatista dos cidadãos e de forças paramilitares pró-russas, que pegaram em armas na tentativa de avançar e conquistar também a enorme região chamada Donbás, que compreende dois conjuntos de regiões chamadas Donetsk e Luhansk. Este avanço parcial em terras ucranianas não foi tão fácil, já que ucranianos decidiram não ceder aos ditames abusivos da Rússia e também partiram para o combate, que dura mais de 5 anos. Houve uma tentativa de interromper os combates na região de Donbas há aproximadamente 5 anos com o Protocolo de Minsk, também chamado de Minsk II. Entretanto, os 13 termos do acordo de paz nunca foram implementados adequadamente e até hoje os combates continuam em fúria na região de Donbas, embora o avanço dos separatistas apoiados pela Rússia tenha cessado, mas continuam as ações de grupos mercenários russos que passam despercebidos pela mídia internacional. Por exemplo, a firma russa Wagner Group, uma tropa sombria de mercenários que faz guerras secretas em nome do Kremlin, nasceram de uma necessidade de negação plausível nas operações militares de Moscou no exterior, e dizem que os empreiteiros da Wagner estão menos presentes no leste da Ucrânia, um fato muito improvável. Visando estabilizar ou interromper totalmente essa crise regional que pode se alastrar facilmente diante de qualquer ação hostil, autoridades do Conselho de Segurança das Nações Unidas buscam uma forma de missão de paz no local, e muitos dizem que a possibilidade do Brasil assumir essa tarefa na Ucrânia é muito alta, caso o Conselho de Segurança aprove, e os brasileiros seriam os principais autores para esta liderança no leste europeu. Porém, o Conselho é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes, que possuem o direito a veto sobre as decisões, sendo Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Este é o único órgão da ONU que tem poder decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. Não será uma tarefa fácil aos membros permanentes, não mencionando a Rússia, é claro, em aprovar uma missão de paz ao modus operandi haitiano, como MINUSTAH, e libanês, como a UNIFIL. São situações e conflitos que militares brasileiros desempenharam com louvor e honra, e agregou na didática e pedagogia militar brasileira as experiências aprendidas e vivenciadas nesses conflitos de paz coordenados pelas Nações Unidas. Entretanto, esses cenários são diferentes, não envolveram duas nações bélicas importantes, e um dos objetivos das missões de paz é a restauração da autoridade em determinado local, e não solucionar a quem ficará o pedaço de território disputado, no caso o extremo leste ucraniano, a região de Donbas. O que é preciso os brasileiros entenderem é que durante esse tipo de conflito, os militares brasileiros visam contribuir para a estabilidade, formação e o adestramento das forças locais, e é preciso definir quais as forças estão controlando e guerreando na região. Até onde se sabe, há grupos privados mercenários paramilitares atuando na região a serviço do governo russo, e do outro lado há forças militares a serviço da Ucrânia. Um impasse perigoso que torna o planejamento mais complexo e dificultado perante os autores do beligerante. A nação brasileira não foi palco de ambições intervencionistas sobre outras nações e tem a capacidade de ser a responsável na inversão do conflito, e pelo fato de estreitar sua relação com os americanos nos últimos meses, é uma das principais forças bélicas aliadas das Nações Unidas a vestir os capacetes azuis. Porém, quais benefícios essa intervenção no conflito do outro lado do planeta traria ao Brasil? A lógica em se sacrificar em troca de um assento no Conselho é insignificante devido aos altos gastos que a nação deverá desembolsar em adestrar, suprir e adequar seus militares, sem contar a logística absurdamente cara. Vale salientar que tais medidas serão examinadas e respaldadas pelo Congresso brasileiro.
Sem dúvida, o Brasil é um dos poucos países especializados em intervenção de paz no planeta. Possuem excelência de atuação que estão ao patamar até mesmo dos americanos, que buscam intervir de forma ofensiva, mas muitas vezes têm dificuldades em planejar a recuperação e entrega do comando aos verdadeiros donos do território, sem manter qualquer influência nos governos. Entretanto, missões como essas geram gastos, recursos humanos, materiais e logísticos, soluções que no momento o Brasil carece no setor, mas tem excesso na política e em futilidades.